Fui rejeitada aos 17 anos. Lembro como se fosse ontem. O cheiro de pinho e terra molhada. O som da chuva batendo nas folhas. A forma como seus olhos viraram gelo quando pronunciou as palavras que me definiram por 5 anos inteiros. Você é defeituosa, Maelis. Estéril, indigna de carregar meus filhos, indigna de ser minha companheira. 5 anos tentando. 5 anos rezando para a lua. 5 anos acreditando que meu corpo vazio era uma falha, uma vergonha, uma maldição que eu carregava sozinha. E quando ele finalmente me dispensou, quando rasgou nosso vínculo diante de toda a alcateia, eu não chorei. Não implorei. Apenas inclinei a cabeça e aceitei o que todos já sabiam, que eu era quebrada. Mas então, 3 meses atrás, algo impossível começou. Uma criança de 6 anos com olhos de cores diferentes apareceu na porta da minha cabana na floresta. Ela não disse nada, apenas segurou minha mão com seus dedos pequenos e frios e sussurrou: Mãe. Eu não era mãe de ninguém. Nunca seria. Mas quando olhei para aquela menina, quando vi a marca prateada em forma de lua crescente na sua testa, o sinal das crianças renegadas, algo dentro de mim reconheceu algo nela, e eu não consegui mandá-la embora. Depois vieram outros. Um menino de 4 anos que via coisas que ainda não haviam acontecido. Gêmeos de 8 anos que podiam sentir emoções através do toque. Uma adolescente de 13 que curava feridas com as mãos, mas sangrava pelos olhos depois. Todos marcados pela lua. Todos rejeitados. Todos me chamando de mãe como se lessem verdades que eu desconhecia. E hoje, enquanto caminho pelo mercado da capital com 7 crianças agarradas às minhas saias, enquanto sinto os olhares de desprezo e as mãos que afastam seus próprios filhos de nós, eu sei que algo está prestes a mudar. Posso sentir na forma como o ar ficou mais denso, como a luz do sol parece mais brilhante, como meu coração bate mais rápido sem razão aparente. Não sei que o rei alfa das terras do norte está a poucos passos de distância. Não sei que em minutos nossos olhos vão se encontrar e o vínculo vai acender como nunca acendeu antes. Não sei que ele vai sentir o segredo que nem eu mesma entendo, a verdade sobre o que eu realmente sou. Tudo que sei é que essas crianças me escolheram. E pela primeira vez em 5 anos, eu não me sinto vazia. O mercado fervilha com vida nesta manhã de primavera. Bancas de frutas explodem em cores vibrantes, maçãs vermelhas como sangue, peras douradas como sol, uvas roxas como hematomas. O cheiro de pão fresco se mistura com o aroma de carne assada e especiarias exóticas. Vozes se entrelaçam em um burburinho constante de negociações, risadas, discussões. Eu mantenho minha cabeça baixa, meus olhos fixos no chão de pedras irregulares. É mais seguro assim. Mais fácil ignorar os olhares, as bocas que se franzem em desgosto, os pais que puxam seus filhos para longe de mim como se eu carregasse uma praga. Talvez eu carregue. 7 crianças renegadas agarradas às minhas saias. Isso é praga suficiente para a maioria. Mãe, estou com fome. A voz pequena de Lyra, a menina de olhos bicolores que foi a primeira a me encontrar, rompe meus pensamentos. Ela puxa minha manga com insistência, seus dedos minúsculos deixando pequenas marcas no tecido, gasto do meu vestido. Eu sei, querida. Acaricio seus cabelos castanhos, sentindo a marca lunar em sua testa pulsar levemente sob minha palma. É sempre assim. As marcas reagem ao meu toque, como se reconhecessem algo em mim que deveria estar lá, mas que eu nunca consegui encontrar. Só mais algumas moedas e podemos comprar pão. As pessoas estão olhando de novo. Finn, o menino vidente de 4 anos, se esconde atrás das minhas pernas, seu corpo pequeno tremendo. Ele vê demais. Sabe demais. Pesadelos o acordam todas as noites. Visões de futuros que ele não entende, de destinos que o aterrorizam. Deixa eles olharem. Tento soar corajosa, mas minha voz sai mais fraca do que pretendia. Não podem nos machucar apenas com olhares. Exceto que podem. Os olhares cortam mais fundo que facas às vezes.
Especialmente quando vem de pessoas que antes me conheciam, que antes me cumprimentavam, que agora fingem que sou invisível, ou pior, que sou algo a ser evitado. Aproximo-me da banca de pão, contando mentalmente as poucas moedas que restam do trabalho de costura que fiz semana passada. Não é suficiente. Nunca é suficiente. Mas faremos funcionar. Sempre fazemos. Pode me dar 2 pães, por favor? Estendo minhas moedas para o padeiro, um homem gordo com mãos cobertas de farinha. Ele olha para mim, depois para as crianças agarradas a mim, e seu rosto se fecha. Não vendo para sua espécie. Minha espécie? Minha voz sai mais afiada do que deveria. Sou ômega, assim como metade das mulheres neste mercado. Você é a coletora de crianças amaldiçoadas. Ele cospe no chão, perto dos meus pés descalços. Não quero sua maldição perto do meu pão. O calor sobe pelo meu pescoço, queimando minhas bochechas. Atrás de mim, sinto as crianças se pressionarem mais perto, seus medos amplificando o meu. Os gêmeos, Kael e Kira, começam a choramingar baixinho. Eles sentem minha humilhação como se fosse deles, absorvendo cada gota de vergonha que tento esconder. Por favor. A palavra me custa mais do que qualquer moeda. São apenas crianças com fome. Crianças marcadas pela lua. Uma mulher ao lado da banca se afasta visivelmente, puxando sua filha para longe de nós. Abominações da natureza. Todo mundo sabe que quem nasce sob eclipses traz má sorte. Elas não são abominações. Minha voz treme, mas continuo. São apenas diferentes. Diferentes. O padeiro ri, um som áspero e cruel. É assim que você chama crianças que deveriam ter morrido ao nascer? Que suas próprias mães abandonaram porque a lua as marcou como erradas? Cada palavra é uma facada. Porque eu sei que ele está certo, de certa forma. Essas crianças foram abandonadas. Lyra foi deixada para morrer em uma floresta, quando sua mãe viu seus olhos. Um dourado como mel, outro prateado como lua. Finn foi trancado em um porão por 2 anos, porque suas visões assustavam seu pai. Os gêmeos foram vendidos para um mercador de escravos quando tinham apenas 5 anos. Todas histórias de dor. Todas histórias de rejeição. Assim como a minha. Nós não queremos problemas. Recolho minhas moedas, minha mão tremendo. Vamos embora. Ótima ideia. O padeiro se vira, me dispensando como se eu fosse menos que nada. E talvez eu seja. Uma ômega rejeitada criando crianças que ninguém quer. Que futuro podemos ter? Estou me virando, pronta para guiar meus pequenos de volta para nossa cabana na floresta quando acontece. O ar muda. É sutil no começo. Apenas uma pressão, como se a atmosfera tivesse ficado mais densa, mais pesada. Então vem o cheiro. Pinho e neve e algo selvagem. Algo antigo. Algo que faz meu lobo, quieto há anos, erguer a cabeça dentro de mim pela primeira vez, desde minha rejeição. O mercado fica silencioso. Conversas morrem no meio das frases. Vendedores congelam com mercadorias nas mãos. É como se todos estivessem segurando a respiração ao mesmo tempo. Eu não ouso me virar, não ouso olhar, mas posso sentir. Sentir o poder que acabou de entrar no mercado, tão intenso que faz minha pele formigar, meu coração acelerar, meus instintos de ômega gritarem para eu me submeter, me esconder, me fazer pequena. O rei. Alguém sussurra, e o título se espalha pelo mercado como fogo em palha seca. O rei Alpha está aqui. Meu sangue gela. Draven Nightborn, o conquistador das terras do norte. O Alpha mais poderoso em 3 gerações. O homem que dizem ter arrancado a garganta de seus próprios conselheiros quando questionaram suas ordens. O rei que vive sozinho em seu castelo de pedra negra, sem companheira, sem herdeiros, sem ninguém. E ele está aqui, no mercado, a poucos metros de mim. Mãe! Lyra puxa minha mão com força, seu tom urgente. Mãe, ele está olhando para nós. Não olhe para ele. Sussurro rapidamente, tentando puxar as crianças para mais perto.
Mantenha os olhos baixos. Não chamem atenção. Mas é tarde demais, porque então eu ouço passos, firmes, medidos, aproximando-se. O som de botas caras em pedras antigas. E com cada passo, o cheiro fica mais forte, mais avassalador, mais impossível de ignorar. Meu lobo está uivando agora, uma cacofonia de sons em minha cabeça. Levante a cabeça. Olhe para ele. Reconheça-o. Cada instinto me puxa em direção àquela presença, como se um fio invisível estivesse conectado entre meu coração e o dele. Não, isso não é possível. Eu já tive meu companheiro. Fui rejeitada. A lua não me daria outro, especialmente não ele. Os passos param, bem na minha frente. O silêncio no mercado é absoluto agora. Posso ouvir minha própria respiração, acelerada e rasa. Posso sentir os olhos de todos em nós. A ômega rejeitada e suas crianças amaldiçoadas, de pé diante do rei Alfa. Olhe para mim. A voz é profunda, ressonante, carregando uma autoridade que não admite desobediência. Mas eu não obedeço. Não ainda. Porque se eu olhar, se nossos olhos se encontrarem, eu vou saber. E não estou pronta para saber. Ela tem medo de você, Majestade. É Seraph, a adolescente de 13 anos que cura feridas. Sua voz é suave, mas clara, sem medo. Ela nunca tem medo. Mas não precisa ter. A lua já decidiu. Meu coração para. O que ela disse? Como ela sabe? A menina vê verdades. A voz do rei é diferente agora. Curiosa, quase gentil. Você também tem dons? Curo. Seraph responde simplesmente. Mas dói depois. Um silêncio. E então, todas vocês são marcadas pela lua. Não é uma pergunta. É uma observação, dita sem julgamento, sem nojo. Apenas fato. Sim. Consigo finalmente falar. Minha voz tão baixa que mal a reconheço. Elas são crianças renegadas, rejeitadas por suas famílias. Eu as acolho. Você as acolhe. Ele repete, como se testando as palavras. Uma ômega sozinha criando 7 crianças que ninguém quer. Alguém tem que querer. As palavras saem antes que eu possa pará-las, carregadas de uma dor antiga. Todo mundo merece ser querido. Outro silêncio, mais longo, mais denso. E então, olhe para mim. Dessa vez não é uma ordem, é um pedido, suave, quase vulnerável. Então eu levanto minha cabeça. Lentamente, meu coração batendo tão forte que acho que todos podem ouvir. E nossos olhos se encontram. O mundo para. Ele é... Não existem palavras. Alto, com ombros largos que parecem capazes de carregar reinos. Cabelos negros como noite de lua nova caindo em ondas até seus ombros. Mandíbula forte, marcada por uma cicatriz que vai da têmpora até o queixo. Mas são os olhos que me destroem, dourados como âmbar derretido, brilhando com um poder que deveria me aterrorizar, mas que ao invés disso me chama, me atrai, me faz querer me aproximar mesmo sabendo que é perigoso. E então acontece. O vínculo não se acende. Ele explode. Sinto como se raios de lua líquida tivessem sido injetados diretamente nas minhas veias. Meu corpo inteiro pulsa com uma energia que não reconheço, quente e fria ao mesmo tempo, doce e dolorosa, minha e dele. Posso sentir o que ele sente: choque, confusão, medo e, debaixo de tudo, uma solidão tão profunda que me faz querer chorar. Ele sente o mesmo. Vejo em seus olhos, no modo como eles se arregalam, como sua mandíbula se aperta. Ele está sentindo minha surpresa, minha dor antiga, meu amor feroz por essas crianças. E algo mais. Algo que nem eu mesma entendo completamente. Você. Ele sussurra, sua voz rouca. Como é possível? Não consigo responder. Porque não sei. Não sei como posso ter outro companheiro quando já fui rejeitada. Não sei porque a lua escolheria me dar o rei mais poderoso do norte quando eu sou apenas uma ômega quebrada sem nada a oferecer. E é nesse momento, enquanto estamos congelados nesse reconhecimento impossível, que Finn dá um passo à frente.
Suas mãos pequenas alcançam o rei, tocando sua coxa sem medo. Você está sozinho há muito tempo. Finn diz, seus olhos vidrados da forma que ficam quando ele vê além. Você acha que está amaldiçoado a nunca ter família, mas não está. Ela é sua resposta. As crianças são sua resposta. A lua esperou 10 anos para trazer vocês juntos, porque vocês precisavam estar quebrados primeiro. Só os quebrados entendem os quebrados. O rei congela, seu rosto empalidecendo. Seja lá o que Finn viu, tocou em algo profundo. Como você... Ele começa, mas Finn já está se afastando, voltando para se esconder atrás de mim. Draven Nightborn olha para mim novamente, e dessa vez há algo novo em seus olhos. Não apenas reconhecimento do vínculo, mas reconhecimento de mim, de quem eu sou, do que represento. Vem comigo. Ele diz de repente, estendendo sua mão. Você e as crianças, agora. Eu não... Começo a protestar, mas ele balança a cabeça. Não é um pedido. Sua voz é firme, mas não cruel. Você é minha companheira. Essas crianças estão sob minha proteção agora. E há coisas que preciso entender. Olho para sua mão estendida. Forte, marcada por cicatrizes, tremendo levemente. Ele está nervoso. O rei Alfa está nervoso. E eu percebo. Ele tem tanto medo quanto eu. Tanto a perder. Tanto a ganhar. Atrás de mim, sinto as crianças se pressionarem mais perto, esperando minha decisão. Meus pequenos rejeitados, meus amores impossíveis, olhando para mim como se eu tivesse todas as respostas quando mal entendo as perguntas. Talvez seja loucura. Talvez eu devesse recusar, levar minhas crianças de volta para nossa cabana segura, ignorar esse vínculo que não deveria existir. Mas quando olho para aqueles olhos dourados, quando sinto a solidão dele ecoando a minha, quando vejo a forma como ele olha para as crianças, não com nojo, mas com algo que parece curiosidade, talvez até compaixão, eu sei minha resposta. Coloco minha mão na dele. E no momento em que nossas peles se tocam, vejo fragmentos de visões, memórias que não são minhas. Uma mulher grávida sangrando. Um bebê que nunca respirou. Um homem ajoelhado sob a lua, jurando nunca amar novamente. 10 anos de solidão autoimposta, de culpa carregada como correntes. E então vejo algo mais. Algo que nem ele sabe ainda. Vejo um futuro. Crianças. Não apenas essas 7, mas dezenas, correndo pelos corredores de um castelo. Risadas ecoando em salões vazios. Amor crescendo onde antes havia apenas dor. E no centro de tudo, eu, ele, juntos. Quando a visão termina, estou ofegante. E pelos seus olhos arregalados ele viu também. Meu Deus, sussurro. O que acabou de acontecer? A lua. Seraph diz atrás de mim, sua voz cheia de reverência. A lua mostrou o que sempre esteve destinado. Draven Nightborn não solta minha mão. Ao invés disso, ele a aperta mais forte, como se eu fosse a única coisa impedindo-o de se despedaçar. Vem. Ele repete, mais gentil dessa vez. Temos muito a conversar, e essas crianças precisam comer. Olho para trás, para o padeiro que nos recusou. Seu rosto está pálido, seus olhos arregalados com medo. Toda a multidão no mercado está congelada, assistindo. E pela primeira vez em 5 anos, não sinto vergonha. Sinto poder. Vamos, crianças. Digo suavemente, guiando-as para mais perto. Vamos para casa. E quando digo casa, não estou falando da cabana na floresta. Estou falando do lugar ao lado desse homem quebrado que a lua escolheu para mim. Estou falando do futuro que acabei de ver. Estou falando de algo que nunca achei que teria novamente. Esperança. O castelo de Pedra Negra se ergue contra o céu como uma sombra viva. Torres afiadas perfuram as nuvens, muralhas grossas bloqueiam a luz do sol, e um silêncio pesado paira sobre tudo como um manto fúnebre. É lindo de uma forma brutal, impressionante de uma forma que aperta meu peito. E está completamente vazio. Onde estão todos? Lyra pergunta enquanto atravessamos o pátio principal.
sua voz ecoando contra pedras antigas. Ninguém nos cumprimenta. Nenhum guarda, nenhum servo, nenhum sinal de vida além de nós. Eu dispendi a maioria da minha corte há 3 anos. Draven responde, sua voz ecoando junto com a dela. Ele ainda não soltou minha mão. Desde o mercado, nossos dedos permaneceram entrelaçados, como se ele temesse que eu desaparecesse se me liberasse. Não via sentido em manter pessoas ao redor quando tudo o que eu queria era ficar sozinho. Isso é muito triste. Kira, uma das gêmeas, o observa com seus grandes olhos verdes. Ela pode sentir emoções, e sei que deve estar sendo bombardeada agora pela tristeza dele, pela solidão que permeia cada pedra deste lugar. É, Draven concorda simplesmente, sem tentar negar ou embelezar. Tem sido muito triste por muito tempo. Entramos no salão principal, e tenho que conter um grito. É vasto. Teto tão alto que mal consigo ver as vigas, lareiras grandes o suficiente para eu ficar de pé dentro delas, janelas enormes que deveriam deixar entrar luz, mas estão cobertas por pesadas cortinas escuras. E está empoeirado. Teias de aranha decoram os cantos. Folhas secas se acumulam perto das portas. Tudo grita abandono. Você vive aqui? Não consigo esconder a incredulidade na minha voz. Sozinho? Tenho um mordomo que vem uma vez por semana deixar suprimentos. Draven finalmente solta minha mão e sinto a perda imediatamente, um frio onde antes havia calor. E guardas nas muralhas externas. Mas dentro do castelo, sim. Sozinho. Por quê? A pergunta sai antes que eu possa pensar melhor. Ele me olha, e a dor em seus olhos é tão crua que tenho que desviar o olhar. Porque dói menos assim. Quando não há ninguém ao redor, não há ninguém para perder. Essa apertou meu coração de forma dolorosa, contorcendo minhas entranhas. Conheço esse sentimento. Vivi isso depois da minha rejeição. O medo de deixar alguém se aproximar, de arriscar essa dor novamente. Mãe, posso explorar? Finn já está olhando para uma escadaria em espiral, seus olhos brilhando com curiosidade. Eu não... Olho para Draven, incerta. Esta é a casa dele, não minha. Elas podem ir onde quiserem. Ele diz imediatamente. Este castelo é grande demais para uma pessoa só. Talvez com crianças correndo por ele. Pare de parecer um túmulo. As crianças não precisam de mais encorajamento. Em segundos, elas se dispersam. Finn e os gêmeos correndo pela escadaria, Lyra explorando uma porta lateral, os outros 3 investigando as lareiras gigantes. E então somos apenas nós 2. O silêncio que se instala é diferente do silêncio vazio do castelo. É carregado, denso com coisas não ditas, com o vínculo pulsando entre nós como um coração vivo. Você viu? Draven diz finalmente, se virando para me encarar completamente. Quando nos tocamos, você viu ela. Não precisa explicar quem. Eu sei. A mulher grávida. Seu rosto contorcido em dor, sangue manchando suas roupas. Vi. Confirmo baixinho. Ela se chamava Elora. Sua voz está distante agora, perdida em memórias. Era minha companheira. Carregava nosso filho quando fomos atacados por uma alcateia rival. Eu estava em batalha, a milhas de distância. Quando voltei... Ele não precisa terminar. Eu vi o resto na visão. Ela morta. O bebê morto. Ele ajoelhado em uma poça de sangue, uivando sua dor para a lua indiferente. Jurei naquela noite que nunca teria outra companheira. Continua. Seus olhos fixos em algo que não posso ver. Que nunca arriscaria esse tipo de dor novamente. A lua me deu uma companheira e depois a arrancou de mim. Por que confiaria nela outra vez? Mas você sentiu o vínculo. Digo suavemente. Comigo. No mercado. Sim. Ele olha para mim agora, e seus olhos dourados estão cheios de confusão, medo e algo que parece perigosamente com esperança. E isso não deveria ser possível. Companheiros são únicos, uma vez por vida. Quando Elora morreu, aquela parte de mim deveria ter morrido com ela. Talvez não tenha morrido.
Avanço um passo em direção a ele, meu coração martelando. Talvez apenas estivesse esperando. Esperando por uma ômega rejeitada criando crianças amaldiçoadas? Há uma amargura em sua voz, mas não é direcionada a mim. É direcionada a ele mesmo, ao destino, à lua. Que tipo de plano cruel é esse? Não é cruel. As palavras saem com uma certeza que não sabia que possuía. Finn estava certo. Nós precisávamos estar quebrados primeiro. Como você poderia entender o que é ser rejeitado se nunca tivesse sentido? Como eu poderia entender sua perda se nunca tivesse perdido nada? Ele fica muito quieto, me estudando. Você foi rejeitada. Não é uma pergunta, mas respondo mesmo assim. Aos 17, meu companheiro disse que eu era defeituosa, estéril. A palavra ainda dói, mesmo depois de tanto tempo. Tentamos por 5 anos ter um filho. Quando nada aconteceu, ele decidiu que o problema era eu. E talvez fosse. Talvez eu realmente seja. Você não é defeituosa. Draven me interrompe, sua voz firme. Essas crianças não te escolheriam se você fosse. Você não entende. Balanço minha cabeça, frustrando, apertando minha garganta. Elas me chamam de mãe, mas eu não posso. Nunca poderei dar a elas o que realmente precisam. Uma família de verdade. Irmãos. Um futuro. Não? Ele dá um passo mais perto, e o cheiro dele, pinho e neve, me envolve. Porque pelo que vi na nossa visão, havia dezenas de crianças correndo por este castelo, e todas te chamavam de mãe. Minha respiração falha. Você viu isso também? Vi. Mais um passo. Agora estamos a centímetros de distância. Vi você transformando este túmulo em um lar. Vi crianças marcadas pela lua finalmente sendo amadas, protegidas. Vi um futuro que nunca pensei ter novamente. Mas e se for mentira? Sussurro, minha maior medo finalmente encontrando voz. E se a visão estava errada? E se eu não puder te dar filhos também? E se você já me deu algo mais valioso? Ele levanta a mão, seus dedos tocando meu rosto com uma gentileza que contrasta com sua força óbvia. Você me deu esperança, Maelis. Em 10 anos, nenhuma pessoa conseguiu fazer isso. Mas você, uma estranha no mercado, com 7 crianças agarradas às suas saias, você fez eu sentir algo além de dor pela primeira vez em uma década. Lágrimas queimam meus olhos. Eu não sei como ser uma companheira, não de verdade. A última vez que tentei, falhei tão miseravelmente que fui descartada como lixo. Então, aprenderemos juntos. Sua testa toca a minha, e sinto o vínculo pulsar mais forte, entrelaçando nossos destinos mais firmemente. Porque eu também não sei como fazer isso mais. Tenho sido apenas um rei solitário em um castelo vazio por tanto tempo que esqueci como ser uma pessoa. Um soluço escapa da minha garganta, e então estou chorando, não de tristeza, mas de um alívio tão profundo que me faz tremer. Porque finalmente, alguém entende. Alguém vê. Draven me puxa para seus braços, e é como voltar para casa. Seu corpo é sólido e quente. Seus braços me envolvem como se ele pudesse me proteger de todo o mal do mundo. E pela primeira vez desde minha rejeição, permito-me ser vulnerável, ser fraca, ser apenas Maelis. Não a ômega forte fingindo que está bem, mas a mulher quebrada que precisa ser segurada enquanto se reconstrói. Vamos fazer isso funcionar, ele murmura contra meu cabelo. De alguma forma, não importa o quê. E naquele momento, acredito nele. Acredito em nós. Essa dor no meu coração quando você está sentindo essa conexão também, amor. Se seu coração está acelerado, deixa aquele curtir para eu saber que você está aqui comigo. As semanas seguintes passam em um turbilhão de descobertas e ajustes. O castelo, antes um mausoléu silencioso, ganha vida de formas que nunca imaginei possíveis. As crianças exploram cada canto, cada torre, cada sala esquecida. Lyra encontra uma biblioteca antiga cheia de livros empoeirados,
e passa horas lendo histórias em voz alta para os mais novos. Os gêmeos descobrem um jardim interno abandonado e começam a limpar as ervas daninhas, revelando flores que não viam sol em anos. Finn encontra uma sala de observatório no topo da Torre Norte e fica lá nas noites claras, observando as estrelas e murmurando sobre coisas que ainda virão. E Draven se transforma diante dos meus olhos. No começo, ele fica desconfortável ao redor delas. Não sabe como falar com crianças, como responder suas perguntas intermináveis, como lidar com seus choros ou birras. Mas as crianças não se importam com sua falta de jeito. Elas veem além do rei temível para o homem solitário embaixo, e uma por uma, começam a escalar suas defesas. É Finn quem o conquista primeiro. O menino tem visões toda a noite, acordando gritando, suor escorrendo pelo seu rosto pequeno. Uma noite, Draven ouve os gritos e vai investigar antes que eu possa. Encontro os dois sentados no chão do quarto de Finn, o rei segurando o menino tremendo contra seu peito, murmurando palavras suaves. Eu também tenho pesadelos. Draven está dizendo quando entro. Sobre coisas que aconteceram, sobre coisas que poderiam acontecer. Eles são terríveis, eu sei. Mas você é forte o suficiente para sobreviver a eles. Como você sabe? Finn soluça contra seu peito. Porque você sobreviveu a coisas piores. Draven acaricia o cabelo do menino. Você sobreviveu a ser abandonado, a ser trancado, a estar completamente sozinho. Pesadelos são assustadores, mas não podem realmente te machucar. Não como pessoas podem. Finn se acalma depois disso, e a partir daquela noite, sempre vai até Draven quando tem uma visão. E Draven nunca o dispensa, nunca fica impaciente, apenas segura o menino até que o tremor pare. Depois vem Seraph, a curadora. Ela tem apenas 13, mas carrega dor como se tivesse vivido 1000 vidas. Toda vez que usa seu dom, curando os arranhões de Lyra, os joelhos esfolados dos gêmeos, ela sangra pelos olhos depois, colapsa de exaustão. Por que você faz isso? Draven pergunta um dia, encontrando-a curvada sobre a pia da cozinha, tentando limpar o sangue do seu rosto. Se dói tanto, por que usar seu dom? Porque alguém precisa. Ela responde simplesmente, como se fosse óbvio. E eu posso. Então eu devo. Draven fica quieto por um longo momento. Então, suavemente. Você me lembra alguém que conhecia há muito tempo. Ela também sempre colocava outros antes dela mesma. Sempre se machucava para proteger aqueles que amava. Sua companheira. Seraph diz, e não é uma pergunta. Suas habilidades vão além de cura física. Ela sente coisas, vê coisas que outros não veem. Sim, a voz dele é rouca. Elora, ela teria gostado de você. Ela gostaria de todas nós. Seraph se vira para encará-lo. E ela ficaria feliz que você nos encontrou. Que encontrou uma Alice. Porque você estava morrendo aqui sozinho, sabia? Sua alma estava apodrecendo. Mas agora... Agora? Ele encoraja. Agora você está vivo de novo. Ela sorri, pequeno, mas genuíno. E estar vivo significa sentir dor às vezes. Mas também significa sentir alegria, amor, propósito. Depois dessa conversa, Draven começa a ensinar Seraph sobre controle. Ele conhece antigas técnicas de bloqueio de dor, formas de usar poder sem se esvaziar completamente. Eles praticam juntos toda manhã no pátio, e lentamente, o sangramento diminui. Não desaparece. O custo de seu dom nunca desaparecerá completamente, mas se torna suportável. Quanto a mim e Draven, é complicado e maravilhoso, e aterrorizante ao mesmo tempo. O vínculo entre nós cresce mais forte a cada dia. Posso sentir suas emoções agora, a culpa que carrega como pedras em seus ombros, o medo de se apegar demais apenas para perder tudo novamente, mas também a alegria crescente quando as crianças riem, a paz quando me observa trançando o cabelo de Lyra, a esperança frágil que ele mal ousa reconhecer. E ele sente as minhas.
minha insegurança profunda sobre nunca ser suficiente. Meu terror de que um dia ele acorde e perceba que cometeu um erro, que eu sou realmente defeituosa, que minha esterilidade é uma falha que nenhuma quantidade de amor pode consertar. Uma noite, ele me encontra na biblioteca, onde tenho passado longas horas lendo livros antigos sobre crianças renegadas, tentando entender por que elas vieram até mim, o que sou supostamente fazer por elas. Você ainda acredita? Ele diz suavemente, sentando ao meu lado. Que é quebrada. Não nego. Qual seria o propósito? Meu companheiro anterior não estava errado. Fecho o livro em minhas mãos. Tentamos por 5 anos. Nada. E então ele encontrou outra ômega e ela engravidou em 3 meses. Então claramente o problema era... Talvez ele não fosse seu verdadeiro companheiro. Draven interrompe. Talvez a lua soubesse que vocês não deveriam ter filhos juntos. Ou talvez eu apenas não possa. A dor antiga lateja. E você deveria saber disso. Deveria entender no que está se metendo antes de... Antes de quê? Seus olhos dourados brilham na luz fraca da lareira. Antes de me apaixonar por você? Muito tarde para isso. Meu coração para. O quê? Você me ouviu. Ele pega minha mão, entrelaçando nossos dedos. Estou me apaixonando por você, Maelis. Pela forma como você protege essas crianças como uma leoa. Pela forma como você vê bondade onde outros veem maldição. Pela sua força, sua compaixão, sua capacidade de amar mesmo depois de ter sido ferida tão profundamente. Draven, minha voz falha. E se você nunca me der filhos biológicos, se seu corpo realmente não puder carregar crianças, não importa. Continua, sua voz firme. Porque você já me deu 7. 7 crianças maravilhosas, complicadas, mágicas que precisam de um lar, uma família. E eu quero ser isso para elas. Quero ser o pai delas. Lágrimas escorrem pelo meu rosto agora. Você diz isso agora, mas eventualmente... Eventualmente nada. Ele limpa minhas lágrimas com o polegar. Maelis, olhe para mim. Realmente me olhe. Obedeço encontrando seus olhos. Eu tive sangue do meu sangue. Sua voz se quebra. E perdi. A dor de enterrar meu filho foi tão devastadora que passei 10 anos desejando ter morrido com ele. Então você acha realmente que arriscaria essa dor novamente? Que colocaria outro bebê neste mundo sabendo que poderia perdê-lo? Não tinha pensado nisso dessa forma. Mas essas crianças... Ele gesticula vagamente em direção ao resto do castelo, onde posso ouvir Lyra cantando uma canção de ninar para os mais novos. Elas já estão aqui. Já sobreviveram ao pior, e cada dia que passa, amo mais todas elas. Finn com suas visões assustadoras, Seraph com seu coração sacrificial. Os gêmeos que sentem tudo tão intensamente. Todas elas. Você realmente quis dizer, sussurro, sobre ser o pai delas. Sim, simples, direto, verdadeiro. E se mais vierem, porque algo me diz que virão, que essas 7 são apenas o começo. Amarei essas também, porque essa é a minha realidade agora. Não um reino vazio, mas um castelo cheio de crianças marcadas pela lua que precisam de mim tanto quanto preciso delas. Não consigo falar. Não consigo fazer nada além de me jogar em seus braços, segurando-o como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo girando. Eu te amo. As palavras saem abafadas contra seu peito. Eu te amo tanto que assusta. Seus braços me apertam mais forte. Então estaremos assustados juntos. E ali, na biblioteca empoeirada de um castelo que está lentamente voltando a viver, selamos nosso vínculo não com marcas ou rituais, mas com a verdade crua de 2 almas quebradas, escolhendo se curar juntas. Mas a paz nunca dura para sempre. A primeira indicação de problema vem 3 semanas depois, quando um grupo de pais chega aos portões do castelo. 20 deles, talvez mais, todos exigindo entrada, todos com rostos contorcidos em raiva. Vocês roubaram nossos filhos. Um homem berra através dos portões de ferro. Devolvam-nos agora.
Estou no pátio com Lyra quando ouço os gritos. Meu sangue gela. Mãe! Lyra me olha com seus olhos bicolores arregalados de medo. São eles? Vá para dentro. Digo rapidamente, empurrando-a gentilmente em direção ao castelo. Reúna as outras e fiquem nos quartos. Não saiam, não importa o que ouçam. Mas... Agora, Lyra. Ela corre, e eu me viro em direção aos portões, meu coração martelando. Draven já está lá, de pé sozinho diante da multidão crescente, seu corpo rígido de tensão. Ninguém roubou nada. Sua voz ressoa com autoridade real. As crianças que vivem aqui vieram por vontade própria. Mentira! Uma mulher grita. Minha filha nunca teria deixado nossa casa se não tivesse sido enfeitiçada. Sua filha... Draven fala cada palavra como uma sentença. Estava sendo trancada em um porão, sendo alimentada com restos, sendo espancada toda vez que seu dom se manifestava. Ela veio para cá porque aqui ela é segura. Ela é nossa propriedade. O homem de antes grita novamente. Marcada pela lua ou não, ela ainda pertence a nós. Crianças não são propriedade. Minha voz sai antes que eu possa parar, e todos os olhos se voltam para mim enquanto me aproximo de Draven. São pessoas, com direitos, com sentimentos. Você. Uma mulher me aponta, seu rosto se torcendo em ódio. Você é a que os coleta, a coletora de abominações. Todo mundo sabe sobre você. Uma ômega rejeitada tão desesperada por filhos que rouba os de outras pessoas. As palavras cortam profundo, atingindo cada insegurança que carrego. Mas antes que eu possa responder, Draven dá um passo à frente, colocando-se entre mim e a multidão. Escolham suas próximas palavras com muito cuidado. Seu poder pulsa no ar, tão intenso que vários na multidão recuam. Porque aquela mulher é minha companheira, sua rainha, e se insultá-la novamente, considerarei um ato de traição. Silêncio chocado. Sua companheira? Alguém finalmente gagueja. Mas ela é... Você não pode? Posso e fiz. Draven pega minha mão, entrelaçando nossos dedos diante de todos. Maelis é minha companheira escolhida pela lua, e as crianças sob nosso cuidado são agora sob proteção real. Se querem levá-las de volta, terão que passar por mim primeiro. Isso é uma abominação! A mulher de antes grita. O rei das terras do norte vinculado a uma ômega estéril. Que tipo de rainha ela pode ser quando nem consegue dar ao reino um herdeiro? Cada palavra é um golpe. Estéril, inútil, quebrada. As mesmas acusações que ouvi por anos, agora amplificadas para que todos ouçam. Ela já me deu herdeiros. Draven responde calmamente, mas há aço em sua voz. 7 deles. Cada criança neste castelo é minha agora. Minha para proteger, minha para amar, minha para criar como vejo adequado. Crianças marcadas pela lua não podem herdar. Outro homem protesta. É contra a lei. Então mudaremos a lei. Draven o encara. Porque eu sou o rei. E se digo que crianças renegadas têm os mesmos direitos que qualquer outra criança, então assim será. A multidão explode em protestos furiosos, gritos de indignação, acusações de blasfêmia, ameaças veladas. É um caos absoluto. E então, do nada, algo voa pelo ar. Uma pedra. Vejo em câmera lenta, mas não há tempo de me mover. Ela voa direto em direção à minha cabeça, lançada com força suficiente para causar danos sérios, mas nunca me atinge. Porque de repente, há uma parede de luz prateada entre mim e a pedra. A rocha ricocheteia inofensivamente, caindo no chão aos meus pés. E parada entre mim e a multidão, está Seraph, suas mãos estendidas, sangue já escorrendo de seus olhos pelo esforço de criar uma barreira protetora. Não. Sua voz é firme apesar de seu corpo pequeno tremer. Vocês não vão machucá-la. Atrás dela, as outras crianças aparecem. Todas elas. Finn com os olhos vidrados,
vendo futuros possíveis. Os gêmeos de mãos dadas, amplificando os poderes um do outro. Lyra brilhando com luz lunar. Cada uma delas se posicionando entre a multidão e eu. Vocês nos abandonaram. Finn fala, sua voz carregando peso de premonição. Nos deixaram morrer porque nos temiam. Mas ela não nos temeu. Ela nos amou. E agora, nós a protegemos. Assim como ela protege vocês, um pai zomba. Usando vocês como escudos? Que tipo de mãe? Uma mãe de verdade, Lyra grita. Algo que nenhum de vocês sabe como ser. A verdade nessas palavras atinge como um raio. A multidão fica quieta. Várias faces mostrando vergonha antes de endurecer dorcimamente novamente. Isto não acabou. O primeiro homem rosna. Levaremos isso ao conselho, ao conclave. Nenhuma lei protege abominações, e nenhum rei pode mudar o que a natureza tornou errado. Então deixe-os tentar. Draven se move ao meu lado, sua presença sólida e inabalável. Deixe o conselho vir, o conclave. Qualquer um que queira contestar meu direito de proteger essas crianças, enfrentarei todos eles. A multidão recua lentamente, mas seus olhares de ódio permanecem. Promessas silenciosas de que isso está longe de terminar. Quando finalmente se vão, minhas pernas cedem. Draven me pega antes que eu caia, me carregando para dentro enquanto as crianças nos seguem, todas silenciosamente assustadas. Eles vão voltar. Sussurro contra seu peito. Vão tentar levar as crianças. E eu não posso. Não vou deixar. Nem eu. Sua voz é firme. Mas eles estavam certos sobre uma coisa. Precisamos de mais do que minha palavra como rei. Precisamos mudar as leis. E isso significa ir ao conclave. O conclave? Levanto minha cabeça, olhando para ele. Mas eles nunca deixaram crianças renegadas serem reconhecidas. Termina para mim. Eu sei, mas é hora de isso mudar. Como? A pergunta é um sussurro desesperado. Ele olha para as crianças reunidas ao nosso redor. Suas faces assustadas, mas corajosas. Seus poderes ainda brilhando levemente, prontas para proteger mesmo com medo. Mostrando a eles, diz simplesmente. Mostrando que crianças marcadas pela lua não são maldições. São presentes. E nós provaremos isso juntos. Se você está viciado em histórias onde ômegas escondem poder e alfas descobrem que força vem de lugares inesperados, se inscreve no canal e ativa o sininho, amor. Toda semana tem história nova. A preparação para o conclave consome as próximas semanas. Draven envia mensageiros para todos os cantos do reino, convocando os líderes das maiores alcateias para uma reunião extraordinária. A resposta é mista. Alguns aceitam imediatamente, curiosos sobre as mudanças no rei recluso. Outros enviam recusas educadas, mas firmes. E alguns nem respondem. 30 confirmarão presença. Draven me diz uma noite, estudando a pilha de pergaminhos em sua mesa. De 60 alcateias. Não é suficiente para mudar lei, mas é um começo. E se não apoiarem? Pergunto, sentada na beirada de sua mesa, observando-o trabalhar. Passei a fazer isso recentemente, simplesmente estar perto dele, mesmo em silêncio. O vínculo se acalma quando estamos próximos, como se duas partes quebradas finalmente se encaixassem. Então faremos como fizemos com tudo mais. Ele levanta os olhos, um pequeno sorriso tocando seus lábios. Continuaremos de qualquer jeito. Mas eu vejo a preocupação em seus olhos, sinto através do vínculo. Ele está com medo, não por si mesmo, mas por mim, pelas crianças. Medo do que acontecerá se o conclave decidir contra nós, se declararem nossas ações ilegais. Poderiam nos separar, levar as crianças, anular nosso vínculo. Ei! Deslizo da mesa, movendo-me para ficar entre suas pernas, forçando-o a olhar para mim. Vamos vencer. Como você sabe? Sua voz é rouca. Porque a lua nos trouxe juntos por uma razão. Coloco minhas mãos em seu rosto, sentindo a aspereza da barba que cresceu, o calor de sua pele.
E essa razão não foi apenas nos curar. Foi mudar o reino inteiro. Transformar como crianças renegadas são vistas. Você parece tão certa. Estou. E percebo que é verdade. Algo mudou em mim nas últimas semanas. A insegurança constante, o medo de não ser suficiente, ainda está lá, mas agora é equilibrado por algo mais forte. Propósito. Essas crianças precisam de nós. E há mais lá fora, esperando, rezando para serem encontradas. Não podemos desistir delas. Draven me puxa para seu colo, enterrando o rosto no meu pescoço. Não mereço você. Tolice. Passo meus dedos por seus cabelos. Nós merecemos um ao outro. 2 quebrados fazendo um inteiro. Ficamos assim por um longo tempo, apenas segurando um ao outro enquanto o castelo ao nosso redor se prepara para a luta que vem. O dia do conclave chega ensolarado e claro, como se a própria lua estivesse zombando da tensão que permeia o castelo. Os 30 líderes de Alcateia chegam ao longo da manhã, cada um trazendo sua comitiva, seus guardas, sua arrogância. Eu os observo da janela da torre, meu estômago revirando. Esses são os que decidirão nosso destino, nosso futuro. Mãe? A voz suave de Lyra me tira dos pensamentos. Você está bem? Me viro para encontrar todas as 7 crianças no quarto, todas usando as roupas finas que Draven mandou fazer para elas. Vestidos bordados para as meninas, túnicas nobres para os meninos. Elas parecem tão pequenas, tão vulneráveis, e ainda assim tão corajosas. Estou nervosa. Admito honestamente. Decidi semanas atrás que nunca mentiria para elas. Muito nervosa. Eles vão nos tirar? Finn pergunta, seus olhos já vidrados vendo possíveis futuros. Alguns dos caminhos mostram que sim. Meu coração aperta dolorosamente. Não deixarei isso acontecer. Mas eles são fortes. Kira, sempre a empática, sente meu medo. E há muitos deles. Sim. Me ajoelho diante delas, olhando cada uma nos olhos. Mas nós também somos fortes. E temos algo que eles não têm. O quê? Lyra pergunta. Amor. A palavra sai simples, mas verdadeira. Amor que não depende de sangue ou marcas, ou do que a sociedade diz que deveríamos ser. Amor que escolhe ficar mesmo quando é difícil. Como o seu amor por nós, Seraph diz suavemente. E o de Draven por nós, Finn acrescenta. E nosso amor uns pelos outros. Os gêmeos falam ao mesmo tempo, como frequentemente fazem. Exatamente. Sorriu através das lágrimas que ameaçam cair. Então, quando estivermos lá, diante de todos eles, lembrem-se disso. Lembrem-se que somos uma família. Não porque alguém disse que devíamos ser, mas porque escolhemos ser. Uma batida na porta me faz levantar. Draven entra, magnífico em trajes reais, túnica preta bordada com prata, coroa de espinhos de ferro em sua cabeça, capa fluindo atrás dele como asas de corvo. Ele parece cada centímetro o Rei Alfa, poderoso e aterrorizante. Mas quando olha para mim, vejo o homem embaixo, meu companheiro. Meu amor. É hora, diz simplesmente. Respiro fundo, alisando meu próprio vestido, prata e branco como lua, escolhido especificamente porque quero que eles vejam. Quero que saibam que abraço o que sou, uma mãe lunar, protetora das crianças que a lua marcou. Vamos! Estendo minha mão e Draven a pega. Juntos, com nossas 7 crianças nos seguindo, descemos para enfrentar nosso destino. O grande salão foi transformado. Onde antes havia poeira e abandono, agora há opulência, tapeçarias nas paredes, velas acesas em todos os candelabros, o cheiro de incenso no ar. E no centro, disposto em um semicírculo, estão os 30 líderes de Alcateia. Homens e mulheres de poder, todos me observando com expressões variando de curiosidade a desprezo aberto. Posso sentir seus julgamentos, suas opiniões já formadas antes mesmo de eu falar. Draven me leva até 2 tronos preparados no topo do salão. Um para ele, outro para mim. A mensagem é clara. Eu não sou apenas sua companheira.
Sou sua rainha. Obrigado por virem. Draven fala, sua voz enchendo o salão sem esforço. Sei que foi uma longa jornada para muitos. Quando o rei Alfa das Terras do Norte convoca, um homem mais velho responde: comparecemos, mas confesso curiosidade sobre o motivo dessa reunião extraordinária. Porque mudanças estão vindo. Draven fala cada palavra claramente. Mudanças que afetarão todo o reino. E precisava que todos soubessem diretamente de mim, não através de rumores distorcidos. Mudanças envolvendo sua nova companheira? Uma mulher pergunta, seu tom fazendo a palavra soar como insulto. Ouvimos que você se vinculou a uma ômega rejeitada. Ouvi muitas coisas interessantes também. Outra voz se junta. Que ela coleta crianças renegadas, que afirma poderes sobre elas, que você a declarou rainha apesar dela ser. Cuidado. A voz de Draven fica perigosa. Como termina essa frase determinará se deixo essa alcateia. Silêncio tenso. Minha companheira. Draven continua mais calmo agora. É de fato anteriormente rejeitada. É de fato uma mãe lunar que protege crianças renegadas. E sim, é minha rainha escolhida. Alguém gostaria de contestar meu direito de escolher minha própria companheira? Ninguém fala, mas vejo vários rostos se contraindo em desaprovação. Bem, Draven gesticula para mim. Maelis, gostaria de apresentar nossos filhos. Levanto-me com pernas tremendo, mas forço-me a andar com a cabeça erguida. As crianças se aproximam quando aceno, formando uma linha diante dos líderes reunidos. Estes são Finn, Seraph, Lyra, Kyle, Kira, Thorn e Mira. Apresento cada um, todos marcados pela lua, todos abandonados por suas famílias, e todos agora sob proteção real. Você não pode simplesmente declarar crianças renegadas como herdeiros. O homem mais velho protesta. É contra séculos de tradição. Tradição. Deixo a palavra pendurar no ar. Tradição que diz que crianças nascidas diferentes devem ser descartadas? Mortas? Que seus dons são maldições em vez de presentes? Seus dons são perigosos. Uma mulher se levanta, apontando acusadoramente. Visões incontroláveis, cura que sangra, empatia que absorve dor alheia. Essas coisas machucam mais do que ajudam, porque ninguém as ensina controle. Minha voz sobe, apesar de tentar mantê-la calma. Porque são abandonadas antes que alguém possa mostrar como usar seus poderes adequadamente. E você pode? Ela zomba. Uma ômega que nem conseguiu dar ao seu próprio companheiro um filho pode ensinar crianças marcadas pela lua? A sala fica silenciosa. Cada olho em mim, esperando minha resposta a esse golpe cruel. Poderia encolher. Poderia deixar a vergonha me silenciar como fez por tantos anos. Mas então sinto a mão pequena de Lyra deslizando na minha, e Finn do outro lado. E de repente todas as 7 crianças estão me cercando, me apoiando, me amando apesar de cada suposta falha. Você está certa, digo finalmente, minha voz firme. Não pude dar ao meu companheiro anterior filhos. Fui rejeitada por isso. Chamada de defeituosa, estéril, inútil. E acreditei nessas palavras por 5 anos. Vejo surpresa em vários rostos. Não esperavam que eu admitisse. Mas então a lua me enviou essas crianças. Continuo. Uma por uma, me encontraram. Me chamaram de mãe sem saber meu nome. E lentamente, entendi. Não era defeituosa. Era apenas... esperando. Esperando por quê? Alguém pergunta, genuinamente curioso agora. Esperando pelo propósito certo. Olho para as crianças ao meu redor. Meu corpo pode nunca carregar uma criança, mas meu coração pode amar centenas. E talvez seja por isso que a lua me fez assim. Não para dar à luz, mas para adotar, para amar crianças que ninguém mais quer. Palavras bonitas. O homem mais velho diz, mas seu tom é mais suave agora. Mas não mudam fatos.
Crianças renegadas são instáveis, perigosas. Então deixe-me provar o contrário. Draven se levanta, vindo ficar ao meu lado. Dê-nos 6 meses. 6 meses para mostrar que com treinamento adequado, com amor e estrutura, essas crianças podem controlar seus dons. Pode usá-los para o bem. E se você falhar? A mulher que falou antes pergunta. Se em 6 meses elas ainda forem incontroláveis? Então vocês podem revisar seu julgamento. Draven responde. Mas se tivermos sucesso, a lei muda. Crianças renegadas recebem os mesmos direitos que qualquer outra criança. Proteção legal, educação, a chance de viver sem medo. Murmúrios se espalham pelo salão. Os líderes se inclinam juntos, debatendo em vozes baixas. Finalmente, o homem mais velho se levanta. Muito bem, 6 meses, mas com condições. Quais? Draven pergunta cautelosamente. A cada 2 meses, enviaremos observadores. Eles relatarão sobre o progresso das crianças. Se houver qualquer incidente, qualquer ferimento, qualquer perda de controle que machuque outros, o acordo termina imediatamente. Aceito. Draven não hesita. E... O homem me olha diretamente agora. Se após 6 meses votarmos contra você, as crianças retornam para suas famílias originais, sem proteções reais, sem interferência. É uma faca a torcer em meu estômago. Mas que escolha temos? Aceito. Minha voz é firme apesar do medo. Então está decidido. Ele bate seu bastão no chão. 6 meses começando hoje. Que a lua testemunhe nosso acordo. Quando o conclave termina e os líderes partem, desabo no trono, exausta. Conseguimos. Draven sussurra, ajoelhando-se ao meu lado. Tempo é tudo que precisávamos. 6 meses. Olho para as crianças, todas ainda ao nosso redor. 6 meses para mudar séculos de preconceito. Vamos conseguir. Seraph diz, sua jovem voz cheia de determinação. Porque temos algo que nunca tivemos antes. O quê? Pergunto. Uma família que acredita em nós. Finn responde. E olhando para eles, meus 7 presentes impossíveis, meus tesouros marcados pela lua, sei que ele está certo. Temos que acreditar, temos que tentar, porque não estamos lutando apenas por nós agora. Estamos lutando por toda criança marcada pela lua ainda lá fora, esperando ser encontrada. E não vamos falhar com elas. Os próximos 2 meses passam em um turbilhão de treinamento e aprendizado. Draven contrata mestres, antigos guerreiros que conhecem técnicas de controle mental, curandeiros que entendem como canalizar energia sem se esgotar, estudiosos que pesquisaram dons ancestrais por décadas. Finn aprende a controlar suas visões, a chamá-las quando precisa, em vez de ser bombardeado aleatoriamente. Ainda tem pesadelos, mas agora pode discernir entre visões verdadeiras e medos comuns. Seraph trabalha com um curandeiro antigo que lhe ensina a criar limites, a doar apenas o que pode perder sem se esvaziar completamente. O sangramento não para, mas diminui. E ela aprende que às vezes a melhor cura é ensinar outros a cuidarem de si mesmos. Os gêmeos descobrem que podem não apenas sentir emoções, mas também acalmá-las. Tornam-se pequenos mediadores, difundindo brigas antes que comecem, trazendo paz onde há tensão. E Lyra, doce Lyra com seus olhos bicolores, descobre que pode ver rastros lunares, marcas invisíveis que lobos deixam, revelando suas verdadeiras intenções. É um dom raro, antigo, e quando ela o demonstra para Draven, vejo lágrimas em seus olhos. Minha mãe tinha esse dom, ele diz suavemente. Morreu quando eu era jovem demais para lembrar adequadamente. Mas meu pai dizia que ela podia ler lobos como livros. Posso ler você. Lyra diz, estudando-o com intensidade perturbadora para uma criança de 6 anos. Seu rastro lunar está entrelaçado com o da mãe agora, como cordas trançadas. Antes estava tudo cinza e frio, agora brilha. Draven me olha quando ela diz isso, e o amor em seus olhos me deixa sem fôlego. Quanto a mim, descubro o meu próprio dom de formas que nunca esperei. Uma noite, 2 semanas após o conclave,
Acordo com a sensação de ser chamada. Não palavras, mas um puxão, como se um fio invisível estivesse conectado ao meu coração, puxando-me para fora. Sigo o chamado até a floresta atrás do castelo. E lá, tremendo na escuridão, encontro uma menina. Não pode ter mais que 4 anos, seu rosto sujo de lágrimas, uma marca de lua crescente brilhando em seu ombro. Oi, pequena. Me ajoelho, estendendo minha mão. Está perdida? Ela não fala. Apenas se joga em meus braços, soluçando como se seu coração fosse quebrar. Levo-a de volta ao castelo, onde Draven a encontra coberta com um cobertor, sendo alimentada por Seraph. Mais tarde descobrimos que ela foi abandonada a 3 dias de distância, deixada em uma floresta para morrer, porque suas premonições assustaram sua mãe. Mas de alguma forma, ela me encontrou. Seguiu o chamado que nem sabia que estava enviando. Você é um farol, Draven diz naquela noite, deitados juntos em nossa cama, a nova menina, que chamamos de Luna, dormindo entre nós. Para crianças renegadas, elas sentem você, sentem o lugar seguro que você criou. 8 agora. Sussurro, acariciando o cabelo de Luna. 8 crianças. Os observadores vêm semana que vem. O que vão pensar quando virem que aceitamos outra? Que estávamos certos. Sua mão encontra a minha sobre a cabeça de Luna. Que essas crianças precisam de proteção, de amor, e que não vamos virar as costas para elas, não importa o que a lei diga. 2 semanas depois, os primeiros observadores chegam. 3 deles, 2 homens e uma mulher, todos de alcateias diferentes, todos obviamente céticos. Eles passam 5 dias conosco. Observam as crianças treinando, comendo, brincando, fazem perguntas, tomam notas. Suas expressões permanecem cuidadosamente neutras. No último dia, chamam Draven e eu para uma reunião privada. Seus métodos são pouco ortodoxos. A mulher começa. Permitir que crianças marcadas pela lua vivam como nobres, dar-lhes mestres, tratá-las como herdeiras. Elas são herdeiras. Draven responde calmamente. Sim, sobre isso. Um dos homens se inclina para a frente. Vocês percebem que se isso continuar, se mais crianças renegadas continuarem chegando, este castelo se tornará um santuário. Um ímã para cada criança marcada pela lua no reino. Sim, digo simplesmente. É exatamente o que esperamos que se torne. Eles trocam olhares. E você entende. A mulher continua. Que isso mudaria tudo. Não apenas para estas crianças, mas para toda a estrutura de como alcateias funcionam. Famílias não poderiam mais simplesmente descartar filhos indesejados. Teriam que mantê-los ou trazê-los aqui, onde seria conhecido publicamente que escolheram não mantê-los. Bom, Draven cruza os braços. Deixe que seja conhecido. Deixe que todos vejam que tipo de pessoas abandonam seus próprios filhos, porque a lua os marcou como especiais. Mais olhares trocados. Nosso relatório. O segundo homem diz finalmente. Será positivo. As crianças mostraram controle notável, progresso real e... Ele hesita. Algo que não esperávamos. Felicidade. Crianças marcadas pela lua são supostamente atormentadas, miseráveis. Mas estas riem, brincam, sentem-se seguras. Lágrimas queimam meus olhos. Porque são amadas? Sim. A mulher concorda suavemente. Isso fica muito claro. Então nosso relatório dirá que em 2 meses houve progresso significativo. Recomendaremos que o acordo continue. Quando partem, desabo no alívio. 2 meses sobrevividos, 4 para ir. Mas conforme as semanas passam, mais crianças chegam. Luna foi apenas a primeira. Depois vem Ash, um menino de 7 anos que pode se comunicar com animais. Então Nyx, uma menina de 9 que vê através de paredes. E Ember, de 5, que faz pequenas chamas dançarem em suas palmas. Nosso primeiro dom elemental, assustador e bonito. Até o segundo período de observação chegar, temos 12 crianças.
12 pequenos corações que batem em sincronia com o meu, 12 destinos entrelaçados com nossos. Os segundos observadores não são tão amigáveis quanto os primeiros. Eles questionam tudo. Por que permitimos tantas crianças? Como podemos garantir segurança? O que acontecerá quando não houver mais espaço? Há sempre mais espaço. Digo firmemente. Para uma criança que precisa de lar. Idealista. Um deles zomba. Mas não prático. Eventualmente haverá muitas. Eventualmente perderá controle. Então construiremos mais alas. Draven intervém. Contrataremos mais mestres. Expandiremos as instalações. Seja lá o que for necessário. Com que fundos? Eles pressionam. O tesouro real não é infinito. Então pediremos doações, respondo. Das alcateias que enviaram as crianças. Se não querem criar seus próprios filhos, podem pelo menos contribuir financeiramente para quem o fará. É uma jogada ousada, mas funciona. Porque quando o segundo relatório vai para o conclave, inclui não apenas progresso das crianças, mas também uma lista de alcateias que abandonaram crianças marcadas pela lua. E, de repente, a pressão social faz seu trabalho. Doações começam a chegar. Pequenas no início, depois maiores. Alcateias tentando compensar, ou talvez apenas evitar a vergonha de serem conhecidas como aquelas que abandonaram seus filhos. E o castelo cresce. Novas alas são construídas. Mais quartos. Uma escola adequada. Um hospital com curandeiros treinados especificamente para ajudar crianças com dons. No final de 4 meses, temos 20 crianças, 20 vidas salvas, 20 futuros garantidos. Mas a pressão também cresce. Eles estão ficando nervosos. Draven me diz uma noite, estudando uma carta de um dos líderes de Alcateia. Alcateias estão perdendo controle. Pais não podem mais ameaçar crianças marcadas pela lua com abandono. Sabem que se fizerem, as crianças fugirão para cá. Não é isso que queríamos? Pergunto. Mudar as coisas? Sim, mas... Ele hesita. Mudanças rápidas assustam pessoas. E pessoas assustadas fazem coisas perigosas. Sua premonição se prova verdadeira 2 semanas depois. Estou no jardim com as crianças menores quando ouço os gritos. Corro para o pátio principal para encontrar Finn no chão. Sangue escorrendo de um corte em sua testa. 3 crianças desconhecidas, todas marcadas pela lua, ao seu redor. O que aconteceu? Grito correndo para ele. Eles vieram para ajuda, Finn diz através de lágrimas. Mas havia outros perseguindo-os, caçadores. Disseram que crianças marcadas pela lua eram monstruosidades e que limpariam o reino delas. Meu sangue gela. Onde estão esses caçadores agora? Draven nos expulsou. Seraph aparece, seu vestido manchado de sangue. Não dela, de Finn, depois de curá-lo. Mas eles disseram que voltariam, que mais viriam, que não parariam até que todas as crianças renegadas estivessem mortas. Essa noite, Draven convoca uma reunião de emergência. Seus capitães, seus conselheiros, todos os que restaram de sua corte dispersada, reunidos para discutir o problema crescente. Há facções formando, um capitão relata. Grupos de lobos que acreditam que crianças renegadas são contra a natureza. Eles estão organizados, armados e determinados. Quantos? Draven pergunta. Difícil dizer. Centenas, talvez milhares em todo o reino. Então o que fazemos? Outro conselheiro pergunta. Não podemos lutar contra uma insurgência completa. Não vamos lutar, Draven diz firmemente. Vamos proteger. Aumentaremos guardas, construiremos defesas e enviaremos palavra para toda criança renegada no reino. Há santuário aqui, proteção, esperança. Mas os observadores finais vêm em 2 semanas. Alguém protesta. Se houver violência, se houve ataques, nosso acordo termina. Então garantiremos que não haja. Draven se levanta, sua presença enchendo a sala. Reforcem os muros. Dobrem os guardas. E que cada pessoa neste castelo saiba. Protegemos os nossos, não importa o custo. As 2 semanas seguintes são tensas. Mais crianças chegam, fugindo de ameaças de morte, famílias violentas, caçadores que se aproximam.
Chegamos a 27. 27 almas abrigadas entre estas paredes. E então, na noite antes dos observadores finais chegarem, eles atacam. 50 lobos, talvez mais, todos armados com prata, veneno e ódio. Eles vêm no escuro da noite, escalando muros, forçando portões. Alarmes soam. Guardas se mobilizam. E eu, aterrorizada, mas determinada, reúno as crianças no salão principal, a sala mais defensável. Tudo bem, digo, mesmo com minha voz tremendo. Vamos ficar juntos. Vamos ficar seguros. Eles vão nos machucar. Luna chora, agarrada à minha saia. Não enquanto eu estiver viva. A promessa sai feroz, e significa isso com cada fibra do meu ser. Lá fora, ouço sons de batalha. Garras rasgando carne, gritos de dor, o cheiro de sangue enchendo o ar. E então, a porta explode. Um lobo enorme, pelagem cinza, olhos selvagens, fica no vão, babando, olhando direto para nós. Abominações. Ele rosna, sua voz meio humana, meio animal. Vão morrer hoje. As crianças gritam. Mas antes que ele possa avançar, algo acontece. Elas se movem, todas elas. Finn com seus olhos vidrados, vendo o ataque antes que aconteça. Seraph com suas mãos brilhando, pronta para curar. Os gêmeos amplificando poderes uns dos outros. Lyra lendo seu rastro lunar, gritando instruções. Ember fazendo chamas dançarem, pequenas mas ameaçadoras. E no centro de tudo, eu. Não guerreira, não poderosa, apenas uma mãe desesperada protegendo seus filhos. Mas quando levanto minha mão, algo incrível acontece. Luz. Pura, prateada, luz lunar jorrando de minha palma como uma onda. Ela bate no lobo atacante, o jogando para trás com força que deveria ser impossível. E continua. Fluindo através de mim, através das crianças, criando uma barreira de luz lunar ao nosso redor, que nenhum inimigo pode penetrar. O que... Começo a dizer. Mas então Draven está lá, explodindo pela porta, sangue manchando suas roupas, mas intacto. Ele vê a luz. Vê o que fiz sem saber como. Você não é apenas uma mãe lunar. Ele sussurra com reverência. Você é uma guardiã. O que isso significa? Minha voz treme. Significa que você não apenas chama crianças renegadas. Você as protege. Você pode canalizar o poder da própria lua para defendê-las. A luz pulsa mais forte nas minhas palavras, como se confirmando. E lá, na frente de 27 crianças assustadas, mas esperançosas, na frente do homem que amo, entendo finalmente. Nunca fui quebrada. Nunca fui defeituosa. Sempre fui exatamente o que deveria ser. Uma guardiã. Uma mãe. Uma protetora daqueles que a lua marcou como especiais. Quando o sol nasce sobre o castelo batido pela batalha, os observadores chegam para encontrar um campo de batalha. Corpos de atacantes espalhados, guardas feridos sendo tratados, e no centro disso tudo, 27 crianças ilesas, protegidas, amadas. O que aconteceu aqui? O líder dos observadores exige. Houve um ataque. Draven explica calmamente, de pé ao meu lado, nossa presença unida. Por aqueles que querem ver crianças renegadas mortas. Defendemos nosso lar, nossas crianças. E nenhuma criança foi ferida? A mulher observadora pergunta, incrédula. Nenhuma, confirmo. Porque elas são protegidas aqui, sempre serão. Os observadores passam o dia interrogando, investigando, examinando. Eles falam com as crianças, com os guardas, com qualquer um que testemunhou. E no final, quando o sol está se pondo, nos chamam. Nosso relatório. O líder começa. Será sem precedentes. Meu coração afunda. Em 6 meses. Continua. Vimos 27 crianças renegadas não apenas sobreviverem, mas prosperarem. Vimos dons serem controlados, habilidades serem refinadas, crianças que eram consideradas monstruosidades se tornarem membros produtivos e amados de uma comunidade. Ele pausa, olhando diretamente para mim. E vimos algo que pensávamos ser mito. Uma verdadeira guardiã lunar. Alguém que não apenas protege,
mas eleva crianças renegadas a seu potencial completo. Lágrimas escorrem pelo meu rosto. Nossa recomendação para o conclave será clara. Ele termina. A lei deve mudar. Crianças renegadas devem receber proteções completas sob lei real. E este castelo deve ser declarado santuário oficial, um lugar onde qualquer criança marcada pela lua pode vir e saber que será segura, amada e ensinada a abraçar seus dons. Você ganhou. A mulher observadora diz suavemente. Contra toda probabilidade, você ganhou. Naquela noite, Draven e eu ficamos no topo da torre mais alta, observando a lua cheia brilhar sobre nosso castelo transformado. Abaixo, podemos ouvir as crianças. Nossas crianças. Rindo, brincando, sendo crianças pela primeira vez em suas vidas. 6 meses atrás. Digo suavemente. Você era um rei solitário em um castelo vazio, e eu era uma ômega rejeitada sem propósito. E agora? Ele me puxa mais perto. Agora somos pais de 27, com mais vindo. Você se arrepende? Ele pergunta. Da loucura que nossas vidas se tornaram? Olho para ele, meu companheiro impossível, meu amor inesperado, meu parceiro em tudo. Nem por um segundo, sussurro. Porque isso, tudo isso, é exatamente onde deveríamos estar. Ele me beija então, doce e profundo, e através do vínculo sinto sua concordância absoluta. Não estamos quebrados mais. Estamos curados. Não através de magia ou destino, mas através da escolha. A escolha de amar quando seria mais fácil odiar. A escolha de proteger quando seria mais seguro ignorar. A escolha de acreditar que coisas quebradas podem ser coladas juntas de formas ainda mais bonitas do que antes. E enquanto a lua brilha sobre nós, abençoando nosso futuro impossível, sei que nossa história está apenas começando. Porque há mais crianças lá fora, esperando, rezando, sonhando com um lugar onde marcas lunares não são maldições, mas presentes. E nós estaremos aqui. Sempre. Prontos para abraçar cada nova alma que a lua enviar. Porque isso é o que famílias fazem. Elas crescem. Elas amam. Elas nunca desistem. E nós, Draven e eu, unidos contra todo o destino, nunca desistiremos. Nunca.